Indo aqui com o nosso 3 em 1, gente, o governo federal voltou atrás e publicou nesta terça-feira no Diário Oficial da União uma retificação sobre a data de exoneração de Abraham Weintraub do Ministério da Educação. A saída do agora ex-ministro foi anunciada na última quinta-feira. No entanto, a exoneração só havia sido oficializada no sábado, depois de Weintraub viajar para os Estados Unidos. Na retificação, o governo estabeleceu que a exoneração passou a valer na sexta-feira, um dia antes do que constava no decreto anterior. Como citamos ontem aqui no 3 em 1, a suspeita é que Weintraub tenha usado a condição de ministro para desembarcar em Miami e, assim, driblar as restrições de viagens para brasileiros em razão da pandemia de Covid-19. Em entrevista à CNN, Weintraub reforçou que não cometeu crime ou ilegalidade ao entrar no país. Abro aspas. Não houve crime algum. Pode apostar. Nunca fiz bobagem. Não vou começar agora, já velho. O ex-ministro ainda ressaltou não ter dupla cidadania, mas não quis especificar se usou o passaporte brasileiro comum ou o passaporte diplomático. Nesta terça-feira, o Ministério da Educação revogou o último ato assinado por Abraham Weintraub, que extinguia o estímulo aos programas de cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em cursos de pós-graduação. A palavra agora está com a Thaís Oyama. Paulo, eu vou começar pela questão aí da portaria, até porque eu fico me perguntando se alguém ainda aguenta essa novela de Weintraub. Mas, sobre a questão das cotas da pós-graduação, goste-se ou não delas, e eu particularmente não gosto, eu não gosto porque eu sou contra o critério racial, fenotípico, acho muito mais justo e criterioso o critério da renda. Mas, goste-se ou não dessa política, eu queria lembrar que ela foi estabelecida depois de uma longa discussão, que começou antes de 2012. Ela envolveu uma porção de gente, entidades, ministérios, Supremo, professores, alunos, teve debate, teve bate-boca, ela foi precedida por uma lei ordinária, depois de uma decisão do Supremo sobre a constitucionalidade das políticas de ações afirmativas, até que, por fim, ela virou dessa portaria de 2016, portaria que o ministro Weintraub se achou no direito de derrubar com uma cadetada, assim, para fazer um grande finale, para fazer bonito para a plateia dele, que foi o comportamento dele durante todo o tempo que ele durou na pasta. E foi uma encenação, porque até o ministro Weintraub sabia que aquilo não ia se sustentar, né? Mas uma encenação um pouco constrangedora, como tantas, que ele já tinha protagonizado no ministério. Ele sabia que aquilo não ia durar nem o tempo do voo. Quando ele chegasse nos Estados Unidos, o negócio já tinha sido derrubado. Aí, quanto a essa lambança toda que o governo fez para, aparentemente, ajudá-lo a driblar a quarentena e sabe Deus o que mais, eu acho isso mais uma vergonha e também mais uma tremenda perda de tempo para o Brasil e para a educação ficar discutindo o destino desse senhor Weintraub. Da minha parte, Paulo, o ex-ministro pode contar com a minha sincera torcida para que ele fique nos Estados Unidos. E por muito tempo. Rodrigo Constantino. Olha, Paulo, essa história de como ele entrou nos Estados Unidos e saiu do Brasil pegou mal para o governo, né? Porque ficou parecendo realmente que ele saiu às pressas. Se existe alguma coisa mais grave, deveria ter exposto. Estava com medo de prisão, não sei. Entrar ainda como ministro, não sabe se também se usou ou não o passaporte diplomático, e depois revisto o momento da sua demissão. Ele foi demitido na sexta, sendo que na sexta-feira foi revogada essa portaria. Então, tudo muito estranho, pegou mal. Eu acho execrável segregar a população com base no critério racial. Acho que isso não tem nada a ver com combater o racismo, pelo contrário, né? Uma lógica muito esquisita. Acho também que isso criou no Brasil e vem criando tribunais raciais em universidades, o que é uma coisa temerária e que remete, isso sim, ao nazismo, né? E acho louvável ele tentar derrubar isso. Mas acho que os meios importam, né? Então não pode ser na calada da noite, no apagar das luzes, dessa maneira. Acho que ele foi perseguido e é perseguido pelos motivos errados, já tive a oportunidade de colocar isso aqui, e espero que o seu sucessor no MEC tenha, sim, um quadro técnico de gestão, como todo mundo prega, né, a importância, mas que não menospreze a guerra cultural. Um dos grandes problemas do ensino
público brasileiro hoje é, obviamente, o viés ideológico, a doutrinação, a péssima formação dos professores, imbuídos aí de uma mentalidade de vitimização, de marxismo, de Paulo Freire, né? É curioso que um dos mais cotados, o Renato Feder, que preenche todos os quesitos técnicos, teve uma reunião, né, de 1 hora com o presidente hoje, e dando uma entrevista ao Globo, né, era uma coisa previsível, mas é questão de tempo, ainda mais se ele for escolhido mesmo, que ele seja rapidamente detonado por todos aqueles que estão no esporte de odiar o presidente, porque ele já saiu dizendo que a conversa foi absolutamente técnica, que a prioridade do presidente é ajudar os municípios e tornar o Brasil uma potência educacional, mirando em exemplos como Taiwan, como Singapura, Japão e Coreia, não a do Norte, claro. Né? Isso deve ser realmente uma coisa assombrosa para quem vive enaltecendo a educação, entre aspas, por favor, cubana. Né? Tem muitos no Brasil ainda nesse nível, né? Ridículo de ladainha e mentira. Então, deve ser muito terrível para os saudosistas de Paulo Freire escutar de alguém preparado, de um quadro técnico, de um empreendedor de sucesso, como o Renato Feder, um tipo de relato desses. E, para piorar ainda e adicionar insulto à injúria, né, ele vai lá e diz que o Bolsonaro teve uma postura de estadista. Imagina o sofrimento de todos aí que tem uma certa paixão pelo presidente. Você, Josias. Não satisfeito em fazer da sua passagem pelo Ministério da Educação um fracasso, o Abraham Weintraub consegue transformar a saída numa tragédia. E ele faz isso com a ajuda do Palácio do Planalto. Ele foi indicado para uma sinecura internacional na diretoria lá do Banco Mundial. E aí o Weintraub deu ao seu deslocamento do Brasil para os Estados Unidos um conteúdo de fuga. Se estava ameaçado, o ministro podia procurar a Polícia Federal. Pedido de prisão não havia contra ele. Então não se sabe que ameaças ele estava sofrendo. Aí ele fornece material para que o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, requisitasse uma abertura de investigação. Deseja-se saber agora se o Weintraub entrou em Miami usando um passaporte diplomático de ministro, um cargo que ele já não ocupava. Curiosamente, embora o personagem tivesse anunciado sua saída na quinta-feira passada, dia 18, aquele vídeo constrangedor que ele estava ali do lado do... A exoneração só foi publicada no sábado, numa edição extraordinária, depois que o Weintraub já tinha entrado nos Estados Unidos. Agora, acossado por essa curiosidade do procurador do TCU, o Planalto altera a crônica da demissão do ministro. O ato de exoneração foi republicado com uma correção, aí se informa agora que a data correta é dia 19. Aí continua no ar aquela pergunta incômoda. Como fez o ex-ministro para escapar da quarentena imposta pela Casa Branca para viajantes procedentes do Brasil? Como ministro, o Weintraub seria beneficiário de uma exceção. Mas se ele já não era ministro, como é que ele atravessou a alfândega? O Planalto alega que demorou a publicar a exoneração do Weintraub porque só recebeu o pedido no sábado. Aí publicou com a data errada porque só percebeu na segunda-feira que no pedido do ministro ele mencionava que a data correta era dia 19, pedia para ser publicada com data retroativa. Tudo isso é uma conversa mole, porque quando quis afastar o Maurício Valeixo da Polícia Federal, da Direção-Geral da Polícia Federal, o Bolsonaro mandou publicar um ato no Diário Oficial com assinatura que o então ministro Sérgio Moro disse que não deu, baseado num pedido de demissão que o Valeixo disse que nunca formalizou. Aí depois corrigiu de novo, tirou a assinatura do Moro, que de fato não tinha assinado. Quer dizer, aos pouquinhos o Diário Oficial vai se transformando no governo Bolsonaro numa fonte de fake news. Você não tem mais segurança nem quanto ao passado, o que já ocorreu. E nós estamos aqui perdendo tempo com o Weintraub e deixamos em segundo plano a discussão sobre o Renato Feder, que está sendo convidado para ser novo ministro, discutiu programa para o Ministério da Educação com o presidente, diz que o presidente está focado no modelo de Singapura, Japão, Coreia do Sul, seria fabuloso, mas para chegar a alguma coisa nessa linha, precisaria interromper imediatamente essa maluquice ideológica,
que não produziu nada em 1 ano e meio. A tragédia educacional brasileira não é obra do Bolsonaro, ela vem de longe. O problema do Bolsonaro é que ele não fez nada em 1 ano e meio para resolver o problema. Não colocou um tijolo em cima do muro. Só discussão oca, discussão ideológica e oca. E é uma pena que a gente não possa, que o presidente não possa governar com uma borracha. Que aí, em vez de retroagir um dia na demissão do ministro, talvez ele pudesse apagar a passagem do Weintraub pelo Ministério da Educação e a passagem do antecessor dele e começar tudo de novo para perseguir esses modelos que ele menciona, Singapura, Japão, Coreia do Sul, que são extraordinários.